Por que a ciência deveria ser mais pluralista? Como fazer ciência levando em conta o pluralismo? O que deve ser considerado? Eu sou Laila Miranda e esse é o podcast Intri. Podcast Intri. Porque meio ambiente é vida. Olá! Está começando o episódio 48 do podcast Intri. O convidado é o professor doutor Charbel El-Hani, coordenador do INCT Intri e docente do Instituto de Biologia da UFBA, o IBIL. Este podcast foi elaborado com áudios da participação do professor Charbel na edição de 24 de janeiro de 2022 do seminário INCT Intri e Novos e Velhos Saberes. O Seminário INCT Intri Novos e Velhos Saberes é uma atividade continuada de extensão dos programas de pós-graduação do IBIL da UFBA, juntamente com o INCT Intri e a Engipesc Rádio Web. Um único modelo científico não pode definir o que entendemos por ciência, não é, professor Charbel? Essa ideia de que haveria um método científico único que a ciência usaria é um dos mitos, ou uma das imagens deformadas sobre a ciência que uma boa educação científica deveria levar-nos a superar. Então, como podemos definir ciência? Eu vou dizer que qualquer definição de ciência que tente, em uma única frase, capturar o que seria ciência, já começou errado, né? Já começou sem conseguir dar conta do que é ciência. Nós precisamos de modelos mais complexos para explicar o que é ciência. Um desses modelos é o proposto pelas pesquisadoras Sibel Erduran e Zoubeida Daher. Ele é bastante didático e compreende a ciência como a conjunção de três sistemas que estabelecem relações entre si e constituem a ciência. Explica para os nossos ouvintes quais são esses sistemas, professor. Um desses sistemas é um sistema cognitivo epistêmico. Mas é um sistema cognitivo epistêmico porque nós, humanos, produzimos, na nossa tentativa de entender o mundo, uma grande diversidade de afirmações sobre o mundo, ou de crenças sobre o mundo, e nem todas essas crenças elas são válidas o suficiente para nós dizermos que elas são conhecimento. E a questão fundante, central da epistemologia, é sobre quais critérios nós haveremos de usar para dizer aquelas, dentre as nossas crenças, que têm uma validade tal que nos permite dizer que elas são, além de crenças, também conhecimento. Então, quando eu digo que é um sistema cognitivo epistêmico, ele não só é um sistema que produz um conjunto de crenças humanas sobre o mundo, mas que também embute um conjunto de regras, de critérios, critério é uma palavra melhor que regra, de critérios para julgar o que realmente constitui conhecimento e o que não constitui conhecimento. E qual o segundo sistema que compõe esse modelo do qual o senhor está falando? Então, a segunda parte do modelo diz respeito a isso. Como que funciona socialmente as comunidades científicas, como elas funcionam, que é o primeiro sistema socio-institucional aqui mostrado, que é interno ao funcionamento da ciência. E ele também inclui elementos. Os valores sociais que são aceitos por comunidades científicas que informam as decisões sobre o que investigar, o ethos científico, o modo de ser e estar no mundo, característico de cada comunidade científica, resultado da enculturação, da formação cultural dos cientistas como membros de um certo grupo humano, que é uma certa comunidade científica, as atividades profissionais que os cientistas fazem, escrever artigos, ir para congressos, participar de comissões, etc., e os processos de certificação social do conhecimento científico, por exemplo, revisão por pares, e a disseminação do conhecimento científico. O sistema socio-institucional das comunidades científicas existe em outro sistema socio-institucional externo, que são as sociedades. Explica para os ouvintes, professor, como são formadas essas sociedades e de que forma se dão as interações nesse terceiro sistema do modelo que compreende a ciência. São formadas por uma série de organizações sociais com as quais as comunidades científicas interagem, e dentro dessas interações, em particular, interessam as interações com as estruturas de poder político e com os sistemas financeiros, porque não devemos esquecer que a ciência ela é uma atividade intimamente vinculada
ao Estado, a corporações, que é financiada pelo Estado e por essas corporações. Professor, a partir desse modelo, é possível afirmar que para entender a ciência é preciso compreender esses aspectos? Bem, o que esse modelo diz para a gente é o seguinte: entender ciência significa entender todos esses aspectos. E é claro que todos nós aqui vamos nos lembrar que ao longo da nossa educação, desde a educação básica, às vezes até o final da graduação, às vezes até o final do doutorado, a gente não teve muitas chances de aprender sobre todos esses aspectos, em particular sobre todos esses aspectos de modo integrado. Então, o que isso significa? A gente não ter feito um bom serviço em apresentar esse conjunto de aspectos para as pessoas. Há muitas ciências que diferem entre si. Então, não falamos de uma ciência única, mas sim de várias ciências, no plural. Mesmo diante da pluralidade, há aspectos comuns entre as ciências? Pois bem, há diversas ciências, ciências sociais, ciências biológicas, ciências da Terra. Elas são formadas, elas são realizadas por comunidades científicas diferentes que executam diferentes conjuntos de práticas. Então, ciência é algo que se fala no plural. Isso, no entanto, não nos deve fazer com que percamos de vista que, por mais que exista uma diversidade de práticas na ciência, de comunidades que façam ciência, há alguns aspectos gerais que as várias comunidades científicas partilham, não direi todas elas, mas em boa medida. Um desses aspectos é o que eu estou chamando aqui de dialética confiança-ceticismo. Usando os critérios epistêmicos que nós temos para julgar que algo é conhecimento, nós vamos dizer, por ser conhecimento, isso merece confiança. Mas o bom cientista confia duvidando. Ele confia em toneladas de conhecimento científico, né? No entanto, eu confio sempre percebendo que o conhecimento humano, e não apenas científico, qualquer conhecimento humano é falível, é mutável, e, portanto, eu devo sempre confiar, desconfiando. Outra coisa que é característico de todas as ciências são todas sociais, são sempre atividades baseadas em comunidades. Uma terceira coisa é que a ciência tem uma característica de buscar autocorrigir-se. Isso tem muito a ver com a dialética confiança-ceticismo. Quando a ciência é bem praticada, a gente a pratica para aprender onde estávamos errados e reformular as nossas concepções. Então, a gente apela a uma coisa que a gente pode chamar de um método autocorretivo. As ciências são sempre empíricas, elas sempre se relacionam com a experiência. Experiência aqui não quer dizer experimento, experiência é tudo o que nós experimentamos com os nossos sentidos face ao mundo. Então, nós aceitamos nas ciências uma ideia caso ela seja confrontada com resultados da experiência. E as ciências buscam conhecimentos sistemáticos generalizados, elas buscam construir teorias, construir modelos, construir um conhecimento sistemático que se projeta para além daquilo que a gente particularmente está investigando. A gente busca generalidade. Quando, mesmo falando de ciências no plural, conseguimos encontrar aspectos comuns entre elas, não seria uma contradição ao que foi citado no início do podcast sobre não haver um único método científico para todas as ciências? Não há a possibilidade de explicar o que é ciência com uma frase única, porque eu não tenho como combinar esses aspectos em alguma frase única que me dê uma definição de ciência. Por uma simples razão: a pluralidade das ciências continua valendo. As ciências são empíricas, há diferentes modos de ser empíricos. Umas serão fortemente experimentais, outras serão menos experimentais e usarão mais métodos comparados. Umas serão mais quantitativas, outras serão mais qualitativas. As ciências todas são feitas por comunidades que agem como grupos sociais, mas não funcionam essas comunidades todas do mesmo jeito. Então, esses aspectos gerais não me dão uma definição de ciência que seja dada numa frase única, e eu mantenho, portanto, o modelo que eu apresentei anteriormente. Eu só acrescento agora, como consequência do que eu acabei de dizer, que este modelo deve ser entendido de maneira plural. O modo como opera o sistema cognitivo epistêmico, os dois sistemas socio-institucionais, interno e externo, não é exatamente igual em
cada comunidade científica. Cada uma roda esses sistemas de maneira particulares, de modo que as práticas científicas que resultam na produção de conhecimento nessas ciências, elas têm tanto aspectos gerais como aspectos específicos. E o que isso implica, professor? Isso implica, se eu quero entender como funciona a biologia, eu tenho que entender não apenas aspectos gerais que ela compartilha com outras ciências, mas eu tenho que entender o que há de particular nas práticas da biologia em relação à física, química, geologia e outras ciências. Com isso, eu questiono o senhor. Por que ciências deveriam ser mais pluralistas? Elas são plurais e, portanto, para os diferentes problemas com os quais nós nos debatemos na ciência, e a gente tipicamente se debate desde o nosso próprio umbigo, a gente deve se perguntar, beleza, em quais outros umbigos essas perguntas são colocadas e quais outras práticas são usadas para responder essas perguntas. Professor Charbel, eu agradeço a participação do senhor no podcast Intri. Até mais. Para assistir às edições do seminário NCT Intri Novos e Velhos Saberes, basta entrar no canal do IBIO UFBA no YouTube. Laila Miranda para o podcast Intri, porque meio ambiente é vida. Podcast Intri. Porque meio ambiente é vida.